Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí do horário que vocês vão assistir essa aula. Nós estamos dando continuidade aqui ao nosso curso, né, de pesquisa participativa transdisciplinar na Amazônia. Nós estamos aqui nessa aula trabalhando o módulo de colaboração e comunidade de prática, né? E nessa aula de hoje nós vamos discutir o tema aí do pluralismo, né, dos valores e das percepções na colaboração, né, intercultural, né? Então a gente tem por objetivo aqui nessa nossa sessão de hoje, basicamente olhar para aquilo que está disponível do ponto de vista da ciência, né? É, em teorias, em conceitos, em métodos, bem como em ferramentas que vêm sendo utilizados para tratar do papel, né, dos valores e do pluralismo, né, bem como no como a gente faz sentido das situações em que nós estamos colaborando, né, em comunidades de prática, é, em várias ciências, né? Então, nós vamos discutir esse tema a partir de uma perspectiva transdisciplinar, né? Ou seja, vamos aqui valorizar aportes de diferentes disciplinas que abrangem desde aí das ciências comportamentais, passando pelas discussões em teorias institucionais. Vamos passar também por alguns aspectos de discussão das teorias de inovação e de mudança social, aportando a partir dessas fontes distintas, né, as contribuições que eu considero mais relevantes aí que podem nos servir, né, nesse processo de organização dos nossos trabalhos coletivamente, né, dentro da nossa comunidade de prática, é, nos ajudando, né, ou qualificando a nossa atuação, né? Então, esse é o objetivo, né? Então, a primeira coisa, pessoal, a destacar aqui, né, em caráter aí introdutório, é que nós vamos passar aí por alguns fundamentos conceituais, né, dentro dessa nossa discussão. Vamos discutir aqui, dentro desses conceitos, noções como os de erro fundamental de atribuição, que a gente vai começar discutindo daqui a pouco, passando aí por conceitos como de conformidade, né, e de influência social, de obediência, processos de internalização de crenças, valores e de atitudes, processos de identificação e tomadas de decisão em grupo, e o papel do pluralismo e da colaboração em ambientes de inovação social, né? Partindo aí da premissa que nós estamos trabalhando, né, com estratégias que buscam incentivar, né, atitudes, crenças, né, e valores dentro da nossa comunidade de prática, no sentido de fortalecer, né, dentro dessa comunidade, comportamentos que nos orientem, ou que nos direcionem para resultados e impactos desejáveis, né, que lidam aí com o contexto tanto de diversidades, né, ou de diálogos interculturais, e em contexto de emergência temática, basicamente, né? Como que a gente, a partir da nossa colaboração dentro dessa comunidade de prática, podemos mobilizar aportes oriundos das ciências, dessas diferentes disciplinas, para construir de maneira mais inteligente as situações que vão organizar as nossas relações dentro desse grupo, né? Então, basicamente é isso. Então, eu vou começar a nossa discussão com um conceito muito importante, né, pessoal, que é o conceito, como eu disse, de erro fundamental de atribuição, né? Esse é um conceito que vem se consolidando há pelo menos 50 anos nas ciências comportamentais, e é um conceito muito importante porque ele nega ou ele anula uma crença muito difundida, muito estabelecida no senso comum, que entende que o nosso comportamento, que as nossas atitudes e que as nossas crenças têm como causa ou como origem, né, se preferirem, as nossas
os nossos atributos individuais como personalidade e identidade, né? Ou seja, por que que eu me comporto de uma determinada forma? Basicamente porque eu tenho uma certa personalidade e isso explica o meu comportamento dessa forma ou daquela forma em cada situação, né? Outros vão dizer, não, por que que eu me comporto de uma determinada forma quando acontece tal coisa? Ah, porque eu tenho uma identidade X, eu me identifico de uma determinada forma, e isso, portanto, é a fonte do modo pelo qual eu me comporto numa situação X ou Y ou Z, né? E por que que isso é um erro fundamental de atribuição, pessoal? Porque basicamente os últimos 50 ou 60 anos aí nas ciências comportamentais vem demonstrando repetidamente por meio de inúmeros experimentos e esse é um erro na medida em que diminui a importância que as situações, né, têm no condicionamento do nosso comportamento. Então, basicamente, o que esses experimentos têm demonstrado é que, ainda que tenha, obviamente, uma importância, né, os fatores ligados à nossa personalidade ou à nossa identidade, ou como nós nos identificamos no meio social, o fato é que, diante de situações com certas características, é possível, com uma certa robustez, prever que o nosso comportamento será de uma ou de uma outra forma, né? E os estudos comportamentais têm se voltado para isso, né? Nós também vamos rapidamente trazer aportes, é, especialmente quando estivermos falando sobre valor, né? Que vem de outras áreas, como no caso da economia, por exemplo, né? Em que se aborda o tema dos valores de uma maneira muito distinta das outras ciências, por exemplo, nas ciências comportamentais, mas a gente sabe que, do ponto de vista aí da literatura transdisciplinar emergente nesse campo, essas discussões têm cada vez mais relacionado, né, esses aportes dessas diferentes fontes, como nós veremos também daqui a pouco, né? Então, a partir de uma abordagem transdisciplinar, a gente vai trabalhar um pouco esses temas aqui, né? Então, primeiro, que traços ou quais características que as situações precisam apresentar para que o nosso comportamento tenha uma certa característica ou outra característica, né? E qual que é o papel nesse contexto todo, das diferentes culturas, dos diferentes valores, das diferentes ideologias, né, sociais e políticas que estão dentro, né, desse contexto das situações que explicam o nosso comportamento e a nossa forma de nos relacionarmos uns com os outros, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre a importância da facilitação social, né? Ou seja, o reconhecimento de que certas situações que se caracterizam pela mera presença de outras pessoas, né, ao nosso redor, já já configuram uma característica muito importante para que a gente se comporte de uma determinada forma ou de outra forma, né? E isso é válido, inclusive, para outras espécies, né, de seres viventes, né? Então, os biólogos têm, por exemplo, reconhecido a importância que a presença de outros espécimes, né, dentro de uma determinada espécie, é, tem no comportamento, né? Isso até para insetos, né? Esses estudos têm demonstrado, né? As formigas de certas espécies, quando estão ali cavando os buraquinhos ou deslocando quantidades de terra ou de areia, né, de um lado para o outro, tem o seu comportamento em grande medida condicionado pela presença ou ausência de outras formigas à sua volta, né? E as quantidades que ela consegue ou não movimentar estão relacionadas a essa presença ou ausência, né, de outras formigas à sua volta. Portanto, estamos falando aí, nesse caso, de processos de facilitação social, né? E também abordaremos aí outros temas, como, por exemplo, o fenômeno da desindividuação, né, que consiste em certas situações nas quais
as nossas representações de nós mesmos, né, como nós nos identificamos, ficam em suspenso em função aí da nossa presença em certas coletividades e em certas situações específicas, né? Um aspecto também bastante importante que nós vamos discutir bastante aqui hoje tem a ver com as normas sociais que emergem das relações que a gente estabelece coletivamente, né? Nós veremos que essas normas sociais, às vezes, podem ter características de serem normas institucionais, né? Ou seja, abrangendo aí estruturas organizacionais, instituições ou outros tipos de normas formais, né, que organizam, por exemplo, o funcionamento do Estado, ou o funcionamento de uma determinada empresa e assim por diante, né? Ou essas normas sociais podem também ter outras características mais informais, né? Sendo, por exemplo, fonte de comportamentos reiterados, é, como hábitos, por exemplo, né? Ou como certos comportamentos estéticos e assim por diante, e que também podem, sim, exercer uma carga relativamente forte de normatividade. Por isso que a gente está falando aqui que são normas sociais, né? De todo modo, por enquanto, o que me importa destacar aqui é que a gente precisa precisa reconhecer, antes de tudo, que aquilo que determina, o que condiciona, melhor dizendo, o nosso comportamento, a forma que a gente se relaciona em grupo, é muito menos função de quem nós somos do ponto de vista da nossa identidade, da nossa personalidade, do que das situações e das características que as situações que estão entre, né, as nossas relações, as características que elas têm, né? É muito mais função disso, né? Muito bem. Continuando aqui, a primeira, vamos falar, é, o primeiro motivo, né, vamos dizer assim, que levou os cientistas do comportamento a focarem seus estudos, né, no fato de que nós não nos comportamos necessariamente a partir das nossas personalidades e identidades, foram alguns fenômenos, né, que nós vivemos na história recente, e que levaram a nossa espécie aí a praticamente entrar numa crise, né, pela gravidade dos acontecimentos, né? A gente pega, por exemplo, o desastre que foi o massacre de judeus durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Esse momento, esse fenômeno, né, histórico, originou muitos estudos, né, que foram feitos dentro de diversas é, disciplinas, né, que buscaram basicamente explicar como que foi possível que seres humanos pudessem adotar o comportamento que adotaram, né, nessas situações específicas, né? Como será? Porque uma coisa é você pensar, né, sei lá, o Adolf Hitler, o Führer, né, da nazista no regime do Terceiro Reich na Alemanha nazista, ele era uma pessoa, tudo bem, você pode dizer um monstro, né, um psicopata, pode atribuir aí todo tipo de característica monstruosa para que uma pessoa pode ter, né? Mas isso não explica como que toda uma sociedade, né, como que toda uma cultura, né, como que todo um país, uma nação se orienta, né, pelos objetivos, por exemplo, de extermínio, né, da comunidade judaica, né, dentro de uma guerra, né?
não basta, né? Ou então a gente teria que concluir, né, que todas aquelas pessoas, todos os alemães, eram pessoas horríveis, né? Também todas psicopatas, etc., né? E a gente sabe que isso não é exatamente verdade, né? A gente sabe disso por meio de muitas fontes, algumas delas, né? Eu estou destacando aqui na minha apresentação, focam, né, no trabalho, por exemplo, de Hannah Arendt, que foi uma filósofa, né, judia, e que acompanhou muito de perto o processo de julgamento dos condenados pelo envolvimento no extermínio de judeus, né, nos julgamentos de Nuremberg, né? E dentro desse processo que ela viu muito de perto, ela acompanhou em especial o julgamento de um general alemão chamado Eichmann, que deu origem a esse livro aqui, um relato sobre a banalidade do mal, em que, em poucas palavras, a Hannah Arendt conclui que aquelas atrocidades cometidas, né, pelos alemães contra os judeus, nesse caso específico do general Eichmann, não caracterizavam um comportamento típico de um psicopata malvado que tinha como função simplesmente produzir o mal, né? Muito ao contrário, né? Ele era uma pessoa comum que tinha, vamos dizer, uma rotina bastante comum, bastante típica, né, de um cidadão alemão na época, e que via o seu trabalho, né, e a sua participação em todo o processo de extermínio como uma mera submissão à autoridade, né, dos seus superiores, né, e também ao seu compromisso de obedecer às leis vigentes no seu país, né? Então, basicamente, ele se via como um legalista subordinado às autoridades nacionais, basicamente, né, em tudo que ele fez, né? E a Hannah Arendt, né, tem é, se esforçou para mostrar que, por mais atroz que possa ser o comportamento de uma pessoa, em determinadas situações que ela descreve muito bem ali, talvez qualquer um de nós pudéssemos adotar comportamentos ou posturas muito parecidas, né? Por isso que ela se refere à banalidade do mal, né? A gente tende, né, a fazer juízos morais sobre o comportamento de outras pessoas depois que esses comportamentos ocorrem, né, em situações como essas, mas o fato é que, no contexto específico em que aquela pessoa estava inserida, o comportamento dela era auto-percebido como muito normal, como muito aceitável, e não só era auto-percebida, mas era também coletivamente percebida como um comportamento muito aceitável, né? Então, mais uma vez, né, mostrando aí a importância da situação no condicionamento do nosso comportamento, das nossas crenças, das nossas atitudes em relação ao que está acontecendo, né? Uma outra fonte muito importante para essa discussão tem sido a literatura nas ciências comportamentais que emergiram a partir dos experimentos de Milgram, né? O Milgram, que é esse sujeito que está aqui na tela, que eu estou colocando aqui para vocês, é um psicólogo, né, que é, explicou o papel da obediência, né, às autoridades no condicionamento do nosso comportamento. E ele fez isso por meio de vários experimentos, mas esse foi o primeiro e o principal deles, né? Em que ele basicamente instruía, né, um aluno. Na verdade, o experimento consistia em colocar
uma pessoa que se submetia ao experimento, né, na mesa, né, diante de um painel com essa máquina aqui que está na foto, né? E o que é essa máquina? É uma máquina que vai gradativamente, né? Cada botãozinho desse aqui representa uma voltagem, né? Que quando ativado, a pessoa que está do lado de lá do painel do experimento recebe esse choque quando ele não responde corretamente uma pergunta que está sendo feita. Então, a pessoa que está fazendo parte do experimento é convidada, né, a participar desse experimento, falar, olha, que você vai operar essa máquina aqui, eu sou o condutor do experimento, eu sou o pesquisador que está fazendo isso, e o que que o que que a gente quer testar aqui, né? O como que a pessoa que está do lado de lá do vidro ela aprende ou não aprende, né? É, a partir de perguntas muito simples que ela vai respondendo, e toda vez que ela acertar, a gente passa para a próxima pergunta, e quando ela errar, você vai apertando os botõezinhos nessa ordem, né? Primeiro botãozinho 1, aí no segundo erro, botãozinho 2, se ela erra 3 vezes, botãozinho 3, e assim sucessivamente, né? Cada botãozinho desses representa uma escadinha de voltagem do choque. Então, a ideia é que a pessoa que estivesse respondendo as perguntas, quando ela errasse, ela sofresse um choque e que esse choque fosse aumentando à medida que os erros fossem ficando mais frequentes, né? Então, era basicamente essa a ideia, né? Então, o que aconteceu, né? A partir desses, obviamente que a pessoa que estava do lado de lá era um ator, né? Ou seja, ela não estava de fato recebendo os choques, né? Mas ela estava, vamos dizer assim, treinada, instruída a se comportar, a reagir, né, a cada um desses choques em proporção à intensidade da voltagem do botão, né? E aí isso é, variava no início desde um choque muito pequenininho, de pouquíssimos volts que ele nem sentia, e à medida que o choque ia aumentando a intensidade, né, chegando a lá 200, 250 volts, o ator, né, que estava lá com o fio e estava na cadeira sofrendo aqueles choques, reagia cada vez fingindo mais dor, né, até o último degrau ali que a escala ia de 15 volts a primeiro botãozinho até 450 volts no último botãozinho, né? E quando passava ali do 300 volts, a cada vez que ele tomava o choque, essa pessoa que estava lá fingindo, né, que estava sofrendo esse choque, ele começava a bater, gritar, esmurrar, é, pedir desesperadamente para parar o experimento, que ele estava quase morrendo, etc., né? E a ideia do experimento era medir, né? Ou seja, o comportamento das pessoas que estavam ali operando aquela maquininha sob instruções eh, do pesquisador, né? Se a pessoa continuaria, até que ponto ela continuaria aplicando os choques. Basicamente, essa era a pergunta, né, da pesquisa. E qual que foi o resultado, né? Que foi assim muito surpreendente para todo mundo que tomou contato com esses experimentos e com as publicações que surgiram a partir daí. Primeiro que 100% das pessoas que foram submetidas a esse experimento chegaram até o mínimo de 300 volts no choque que estava aplicando a pessoa lá, né? A pessoa não sabia que a pessoa ela estava fingindo, obviamente, ela achava que de fato a pessoa estava tomando choque, mas ela foi, né, gradativamente aplicando choques maiores, 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 e 100% dos participantes chegaram no mínimo até 300 volts, o que é uma coisa já muito absurda, né? E como se não bastasse, 65% das pessoas que participaram desse experimento aplicaram os choques até o último grau, que é os 450 volts, né? Ou seja, o grau mais alto de choque, que seria o equivalente à morte,
né, da pessoa que estava lá, né? Ou seja, 65% das pessoas que se submeteram a esse experimento chegaram até um nível máximo. E o que explica esse comportamento das pessoas? Será que essas pessoas elas tinham uma personalidade malévola ou será que elas eram é, pessoas com traços psicopatas? Não, né? Não. As características da situação que foram implementadas no experimento é, fizeram com que fosse muito difícil para qualquer pessoa, inclusive eu e você, todos nós que estamos aqui ouvindo, a não nos comportarmos da maneira esperada, porque tinha uma estrutura de poder ali, né? Havia um ambiente que legitimava aquele tipo de experimento, né? A pessoa que estava ali sabia que ela estava dentro de um laboratório da Universidade de Yale, aqui no caso, lá nos Estados Unidos, né? Havia toda uma representação simbólica da legitimidade, da autoridade do cientista, do pesquisador, para pedir que ele fosse aplicando esses choques, né, na pessoa que estava recebendo esses choques lá, né? Então, todos esses elementos em conjunto condicionaram o comportamento das pessoas com um grau de previsibilidade muito grande, né? Basicamente é isso, né? Depois, vários testes foram repetidos, alterando pequenas coisas nesse ambiente, né? Até que ao longo das décadas foi se chegando aí ao quais eram os fatores que de fato explicavam a obediência das pessoas, né? Mesmo quando o comportamento causava consequências tão graves e perigosas para alguém que estava ali sujeito ao teste, né? E esses fatores foram basicamente se a pessoa estava ou não sendo vigiada pelo pesquisador, pela autoridade ali, né, naquele contexto. Todas as vezes que os experimentos eram repetidos com o pesquisador distante, ou quando ele não estava, de fato, vigiando o comportamento do informante ali, né, do participante do experimento, ele, a partir de um determinado momento, né, é, ele parava de aplicar os choques, né, naquele nível tão alto, né? O nível de obediência, né, caiu para 21%, ou seja, somente 21% das pessoas, sem serem vigiadas, aplicavam os choques até o valor de 300 volts, né, em comparação com 65% quando havia vigilância, né? Outro fator, outra causa que também se identificou que explicava, né, esses comportamentos tão diferentes, incluía a existência ou não de barreiras entre o aplicador, né, entre o participante do experimento e a pessoa que supostamente estava recebendo os choques. Então, quando essa barreira era uma parede, que é, portanto, uma barreira maior do que ela estar na mesma sala de que a pessoa da pessoa que estava sofrendo os choques, o efeito era maior, ou seja, as pessoas conseguiam aplicar mais choques do que quando a pessoa estava na mesma sala, né, do que o, o participante do experimento, né? De fato, quando a pessoa estava no mesmo ambiente, somente 40% dos participantes conseguiam aplicar os choques até o nível de 300 volts, né? 40%, o que ainda é muito, mas menor do que os 65% de quando essa barreira não estava presente, né? E quando as barreiras eram muito maiores, ou seja, quando tinha uma parede que não dava para ouvir a pessoa tomando choque, ou seja, quando havia um isolamento, né, tanto visual quanto auditivo, do participante do experimento, aí 100% das pessoas conseguiam ir avançando, né, na aplicação dos choques até o final da escala, né? Então, isso também ficou bastante claro, ou seja, essa separação do participante do experimento em relação a quem estava sofrendo as consequências do seu comportamento ali nos botões, né?
era fundamental para explicar se o comportamento da pessoa ia ou não causar aqueles danos para a pessoa que estava sofrendo os efeitos daquele comportamento, né? E por fim, é, um outro elemento que foi avaliado nessas variações do experimento foram a divisão dos papéis, né? Ou seja, uma variação, por exemplo, colocou outro professor, outro pesquisador junto no mesmo ambiente, e num determinado momento ali do experimento, os pesquisadores fingiram, né, estar discutindo ou brigando sobre continuar ou não com o experimento diante da reação da pessoa que estava sofrendo os choques, né? E aí, o participante do experimento que estava operando a máquina ali, nesse caso, né, é, muitas vezes, diante da briga entre os pesquisadores, né, era muito mais comum que ele se sentisse confortável de não continuar aplicando os choques, ou de dizer que não queria mais participar do experimento, que ele iria sair, etc., né? Então, é, quando existe essa divisão, né, na legitimidade da autoridade, é mais esperado que a conformidade pela obediência, né, ao comportamento esperado ali naquela situação específica, diminua, né? E também foram feitos experimentos dividindo as funções dos participantes do experimento, ou seja, ao invés do participante operar a máquina aplicando choque, foram feitas também variações em que o participante informava, fazia pergunta para a pessoa que estava respondendo e sofrendo ou não os choques, né? E outra pessoa, aí ele autorizava outra pessoa também no experimento a operar a máquina, a colocar ali, apertar o botão, né, que aplicava o choque respectivo, né? Quando havia também essa divisão na função do participante, também diminuía a responsabilização, né, o sentimento de responsabilização, e isso também diluía a percepção da consequência daquilo que ele estava fazendo, né? Então, quanto mais diluído essa função, mais distante a pessoa se sentia da pessoa que estava sofrendo das consequências ali, dos choques que estavam dando, né? Então, esse é um fator também muito importante, né? E por fim, né, pessoal, um elemento muito importante aqui também é a importância do contexto, como ele vai dinamicamente se constituindo, né? Porque aqui também ficou bastante evidente ao longo dos anos seguintes que importava muito para os resultados que estavam sendo obtidos naquele experimento, o como que as pessoas entraram naquela situação do experimento, né? E no caso lá, por exemplo, a situação foi criada a partir de um anúncio que foi feito no jornal, aí depois as pessoas que queriam participar do experimento respondiam a esse anúncio no jornal. Esse anúncio no jornal era feito em nome, né, da Universidade de Yale, que tinha um prestígio científico, tinha, não, tem até hoje, né? Depois elas iam, faziam uma entrevista, né, entravam em contato com o pesquisador, de maneira que gradativamente o participante ia sendo inserido num contexto que ia tornando cada vez mais difícil, né, o comportamento de não cooperar com todo o experimento. E isso é muito importante para explicar o porquê que as pessoas se comportaram daquela forma, né? Outra dimensão importante, né? O pesquisador mostrava, ó, 15 volts não é nada, ó, coloca aí na sua pele os eletrodos para você ver o que que é 15 volts. Aí mostrava na pele do participante que ia operar a máquina, né? Aí ligava lá, ele nem sentia direito. Aí 30 volts, aumentava um pouquinho, né? Pouquinho, tal. Ou seja, ia familiarizando o participante com o que aquilo
abrangia, né? Ou seja, ele não era inserido naquele contexto do nada, de maneira imprevisível e surpreendente para ele, né? Como se ele tivesse caído vamos dizer, de paraquedas ali, e começava, ó, tá aqui a máquina, vou fazer uma pergunta aqui ou outra pergunta para o pessoal, para a pessoa que está respondendo ali, e você, quando ela errar, você aperta o botão e vai aumentando o choque. Não foi assim, né? Foi criada uma situação, um contexto que foi gradativamente se constituindo para permitir que o contexto, ou para permitir que a situação a qual o sujeito do experimento, o participante, estava se submetendo, era tal que se tornava muito difícil para ela não obedecer à autoridade naquele contexto. Então, isso é uma questão muito importante, né? Muito bem. Então, basicamente, a vigilância, os amortecedores e as normas sociais emergentes podem influenciar as taxas de obediência, é isso que a gente está discutindo aqui, né? É, e uma dimensão bastante importante também que ficou evidente com esses experimentos que foram depois ganhando complexidade e mais variações, né? É que é o papel da justificação ideológica, né? Ou seja, o que faz com que certas situações representem a legitimidade de uma autoridade, né? Isso é uma função de um sistema ideológico, né, que dá sentido para a legitimidade daquela autoridade, né? Então, em grupos, né, uma parte importante dessa literatura que evoluiu a partir daí passou a focar nisso. Quais sistemas de quais sistemas ideológicos produzem que tipo de legitimação de autoridade? E quais sistemas, por exemplo, família, né? Quando um pai ou uma mãe é, dão ordens para os seus filhos, né? Quais características, o que está presente do ponto de vista da ideologia de família que é, cria na criança ou no filho, né, a expectativa de que ela se obedeça e se submeta, né, à ordem dos seus pais. Outros sistemas de ideologia abrangem instituições, como daqui a pouco nós veremos, né? Ou seja, papéis institucionais, né? Outros sistemas ideológicos abrangem papéis e lugares no mercado, né? E assim por diante, né? Então, diferentes estruturas institucionais, diferentes organizações, diferentes formas de agrupamento social estão orientadas por sistemas ideológicos distintos que produzem em nós uma atitudes, crenças e valores alinhados àquelas ideologias nas quais esses agrupamentos ou esses grupos sociais aos quais nós pertencemos é, possuem, né? E uma dimensão também bastante importante, porque foi discutido, né, nesses experimentos, se seria o fato de que um participante no experimento que ele não entende nada, né, que ele não tem e que é fora do seu cotidiano que ele participe, né? Ou seja, ele sabia, todos os participantes desses experimentos sabiam que estavam participando de um experimento excepcional, que era uma coisa que está ocorrendo ali pontualmente, né? Portanto, não constitui parte do cotidiano, né, desse participante. Mas e quando a gente está no nosso cotidiano, né? Quando a gente está fora de um ambiente excepcional, de um experimento, como que a gente tende a moldar o nosso comportamento diante da autoridade ou não, né? E o que tem sido mostrado, né, nos experimentos sobre isso é que, mesmo em situações cotidianas, a gente tende a apresentar comportamentos similares, né, diante de autoridades, né? Um experimento bastante conhecido tem abrangido, por exemplo, o comportamento de enfermeiras em ambientes hospitalares que estão sujeitas a ordens, por exemplo, de médicos, né, que dão ordens
de maneira contrária ou de maneira em conflito com os protocolos médicos vigentes, por exemplo, né? Se você pergunta para essas enfermeiras antes se ela aplicaria uma determinada dose de um medicamento para um paciente com certas características que está fora do protocolo, que é uma quantidade excessiva, por exemplo, todo mundo responde, ou a grande maioria responde que nunca faria isso, mesmo que um médico solicitasse para ela fazer, né? Mesmo que houvesse uma relação de autoridade entre o médico e ela não faria isso, né? Mas, na verdade, quando na prática, se testa, né, esse comportamento em ambientes hospitalares, isso tem sido feito repetidamente em muitos contextos distintos, o fato é que a grandíssima maioria, 83%, né, alguns desses estudos, em alguns outros estudos, 95%, né, dos enfermeiros dão a medicação mesmo contrariando, né, os protocolos, mesmo contrariando as indicações do rótulo do remédio, mesmo contrariando o que precisa estar presente para, né, que o médico possa dar aquela ordem para ela, né? Ou seja, mesmo estando tudo muito claro, ainda assim o comportamento predominante é o de se submeter, é o de, é, enfim, aceitar a autoridade e de obedecer à autoridade, né? Mesmo nesse caso. Muito bem. E essa dimensão muito relevante também aqui é a dos papéis institucionais, né? Ou seja, nesse processo, qual que é a relevância das instituições, dos papéis que a gente assume dentro das instituições, para a gente se comportar de uma forma ou de outra, né? E aí, com relação a essa dimensão, ficou muito famoso os experimentos de um cientista chamado Philip Zimbardo, que deu origem aos chamados experiência de prisão de Stanford, né? Ficou muito famoso, virou até filme, né, e tudo isso. Para quem não conhece, esse foi um experimento que consistia, primeiro começava, né, com a publicação no jornal, né, de pessoas voluntárias é, requeridas para um experimento científico de 2 semanas de duração. A pessoa tem que ter um certo perfil de saúde, etc., né? E quando elas respondiam ao anúncio, né, e toparam, eles fizeram uma seleção, selecionaram só estudantes com perfil elitizado, né, estudantes de boas instituições de ensino superior lá nos Estados Unidos, né, onde foram feitos esses primeiros experimentos nos anos 60. E eles foram, quando selecionados, né, eles foram aleatoriamente atribuídos papéis institucionais de guarda e de prisioneiro dentro de um ambiente que foi criado artificialmente, foi ali no próprio laboratório da universidade, um ambiente de prisão simulada, né? Então, eles sabiam que ali tudo era simulado, né? E aí, o experimento consistia em inseri-los nesse ambiente artificial criado e atribuindo, né, a um grupo, metade do grupo, vocês vão ser guardas, outra metade do grupo, vocês vão ser prisioneiros, né? E fizeram toda a simulação, né? Pediram apoio da polícia para ir buscar é, os que seriam os prisioneiros, né? Dentro do experimento, ali dentro da simulação. Aí eles eram já levados como se fossem presos para dentro da universidade, como se eles estivessem indo para a cadeia. E ali já os outros alunos selecionados que estavam na função de guardas já precisavam assumir funções dentro do ambiente simulado de prisão ali, né? E aí o experimento consistia em observar e filmar o comportamento dessas jovens, né, nesse ambiente simulado e o que eles iam fazer, né, e como que eles iam se comportar, né?
O experimento, assim, em resumo, né, o que aconteceu, né, como consequência desse experimento, né, que foi muito também chocante, né, foi o fato de que, apesar do experimento ter sido desenhado para durar 14 dias, ele durou 6 dias somente, né, teve que ser interrompido, né. Por quê? Basicamente porque as consequências foram tão graves, tão grandes, né, que foi impossível manter o experimento funcionando, né? É, o coordenador da pesquisa, né, precisou interromper, né, dizendo que é, as pessoas que estavam participando do experimento já não conseguiam, depois de somente 6 dias, distinguir os seus papéis institucionais que eles estavam ali simulando das suas próprias identidades, de quem eles eram na vida real. Ou seja, o experimento simulado virou realidade para aquelas pessoas. E os comportamentos típicos de guardas e de prisioneiros em ambiente prisional foram basicamente reproduzidos com muita precisão, mesmo nesse pequeno período de tempo de 6 dias, e mesmo os participantes do experimento não tendo tido nenhum tipo de experiência prévia em ambiente prisional. Nenhum deles tinha sido preso, nenhum deles tinha sido policial, nada disso no passado, né? Então, eles simplesmente foram, dentro da dinâmica da situação, assumindo para si os papéis institucionais esperados, né, deles, e passaram a, inclusive, reproduzir comportamentos típicos, né, de guardas que, por exemplo, violentam os presos, né, em muitas prisões, reproduzir comportamentos de preconceito, de violência, de humilhação e assim por diante, né? Então, foi um resultado assim muito é, eloquente, né, do peso, da importância do papel institucional no condicionamento dos comportamentos dos envolvidos ali, né? Então, esse é um. É, depois disso, passou-se a discutir muito a dimensão, inclusive ética, desses experimentos, né? Porque, imagina, hoje, muito dificilmente, um comitê de ética aprovaria um experimento com essas características, né? Isso foi feito nos anos 60, né? Portanto, há décadas atrás, mas hoje já não se admitiria esse tipo de comportamento. Então, gerou também toda uma discussão, né, no campo da ética das pesquisas, né, é, esses estudos que foram feitos com base nesses experimentos aqui, né, então, mas de toda forma, continua inegável a importância é, do, dos papéis institucionais no condicionamento do comportamento e no fato de que a gente se submete, né, a autoridade que a gente entende. Nesse caso aqui, a autoridade não é uma pessoa, mas sim o papel institucional que a gente se atribui dentro de certos ambientes, né? Bom, continuando aqui, pessoal, nem todo condicionamento de comportamento em ambientes coletivos, né, deve-se à obediência a autoridades constituídas, claro, né? Nem a papéis institucionais predeterminados, né? Um outro conjunto de estudos focaram em como que grupos condicionam o comportamento de uma pessoa ou de mais de uma pessoa quando não há essa relação de autoridade, né? Eles são chamados os estudos de conformidade e influência social. Também foram feitos, né, com base em experimentos que foram testados em múltiplos ambientes, múltiplos países, múltiplas culturas, né, e foi se robustecendo com o passar do tempo, né. Um desses experimentos que demonstraram, né, esse processo de conformação, né, foram feitos por um cientista chamado Salomon Asch, né,
que basicamente demonstraram que as pessoas submetidas a esse experimento, elas estavam dispostas a se conformar, mesmo quando elas estavam claramente certas, né? Então, em que consistia esses experimentos do Salomon Asch? Ele colocava uma pessoa numa roda, que nem essa que a foto está mostrando aqui embaixo, né? Aqui nesse ambiente, que foi artificialmente criado para esse experimento, você tem o pesquisador, que é esse que está próximo da tela aqui, né, fazendo perguntas, e tem um grupo de respondentes. Dentre esse grupo de respondentes, um deles somente é o participante do experimento, ou seja, é aquele cujo comportamento está sendo de fato avaliado, né? E aí, o que que acontece nesse experimento? O pesquisador, ele faz a seguinte pergunta, para todo mundo ali na mesa que vai respondendo um a um. Qual dos traços do lado direito aqui da tela tem o mesmo tamanho do traço do lado esquerdo, né? E aqui, se você olhar aqui, né, você vai perceber que claramente é o traço C, né? Então, a resposta correta é o traço C. O traço C tem o mesmo tamanho do traço aqui que a gente está comparando. Só que ali no experimento, as pessoas que estavam ali fingindo, são atores, né, ou são outros pesquisadores que estavam participando ali da situação do experimento, respondiam propositalmente as respostas erradas. Então, eles iam respondendo lá, né, A, o outro falava, né, é o B, o outro é o A, B, ou falavam todos o mesmo, B, 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 B. Testaram várias variedades, né, de respostas. E queriam saber como que a pessoa responderia, né, quando chegasse a vez dele. Ele era a última pessoa a responder, então o participante do experimento propriamente dito era o último a responder. E aí, o que que acontecia, né, basicamente? Numa porcentagem muito grande, deixa eu ver se eu tenho aqui a estatística, é, é, 76%, né, 76% das pessoas, quando eram submetidos a esse ambiente em que as pessoas que estavam ali respondiam todas a resposta errada, mas de forma unânime, 76% das vezes a pessoa também assumia a resposta errada como a sua própria resposta, né? Ela fingia ali ou passava a acreditar, né, que a resposta certa não era outra, né? Ou pelo menos fingia fazer isso ali no ambiente do experimento, né? É, Aí foi se fazendo aos poucos, né? Variações desse experimento. O que que acontecia, por exemplo, quando as pessoas se dividiam entre respostas erradas, distintas, né? E outras variações, por exemplo, colocando pelo menos uma outra pessoa falando a resposta certa junto com o participante, né? O que que acontecia quando o participante ia responder, né? E aí as porcentagens caíam muito, né? De 76% caía para 45%, para 40%, mas o fato é que, de toda forma, a conformidade era muito robusta, mesmo nessas hipóteses atenuadas, né? Ou mesmo quando não havia essa pressão social de um grupo unanimamente dizendo que o traço correto era o B ou o A e não C. Então, isso também foi uma dessas contribuições que deixaram muito claro essa importância, essa influência, né? E até o ponto de que a literatura foi concluindo que havia ali dois tipos de conformidade, dois tipos de forças sociais agindo nesses contextos, né? De um lado, as forças que são denominadas de influência social informativa, ou seja, a pessoa, num contexto como aquele, buscava referências das outras pessoas para obter informações para poder responder quando chegasse a sua vez, né? Mesmo quando ela estava vendo, né, diretamente, de maneira objetiva, vamos dizer assim, né,
a resposta correta, né? Mas ela ainda assim se apoiava nessas informações oriundas do grupo, né? E de outro lado, a influência social normativa, né? Ou seja, aquela que é oriunda do desejo da pessoa de participar do grupo, né? Que está ali no seu entorno, né? E esse desejo de ser parte de também condiciona, em uma medida considerável, o comportamento e a resposta da pessoa, né? Naquele contexto, né? Então, essa é uma dimensão bastante importante, porque é, mostra que são essas duas fontes de afetividades e de atitudes e de crenças que vão guiando a nossa conformidade do nosso comportamento ali naquele contexto, né? Aí a pessoa você pode perguntar, será então que isso significa que é, sempre uma maioria vai conseguir ditar e impor a sua perspectiva, os seus valores, as suas crenças, as suas atitudes para uma minoria? E a resposta é não, né, pessoal? Então, outros estudos foram evoluindo mais para diante, né, demonstrando que certas minorias, quando atuam, né, em contextos nos quais essa minoria se articula de uma maneira integrada, né, coesa, e ao mesmo tempo transmitindo para um contexto mais amplo onde essa maioria está inserida, uma percepção de que essa minoria é bem informada, passando essa percepção de que essa minoria está comprometida com aquela situação mais do que a maioria que muitas vezes está tomando contato pela primeira vez com aquela situação onde esse processo está se desenrolando, né? É, Nessa situação, esses experimentos têm demonstrado que uma minoria consegue transformar as atitudes, as crenças, os valores e os comportamentos de uma maioria, né? E, de fato, a gente sabe, né, que tanto a inovação intelectual, quanto a mudança social e mesmo os processos de revolução política são processos que começam com minorias que se articulam, se organizam, né, e que, de maneira coordenada, vão conseguindo abrir espaço numa maioria que pode mudar, né, seja suas crenças, seja seus valores, seja suas atitudes, a partir do comportamento dessa minoria, né? A gente também vê isso bastante em grupos ativistas, né? Que se utilizam de técnicas justamente para produzir esse tipo de mudança social, né? Então, isso tudo para dizer que fato que a gente tem já bastante consolidada essa noção de que indivíduos e grupos podem se conformar e podem se submeter à autoridade ou à obediência à autoridade, assim por diante, mas que existe sim um papel fundamental de minorias quando elas atuam dessa forma. E essa é uma mensagem importante para nós aqui, enquanto participantes, né, desse curso, porque a gente tem justamente, vamos dizer assim, por objetivo, claro, mudar, né, transformar comportamentos, atitudes e crenças é, associadas aos problemas socioambientais que a gente vive, né? Então, como que a gente faz isso? Né? Quais são os instrumentos disponíveis para que nós, enquanto minoria, que tem informações, que tem uma compreensão da gravidade dos fenômenos associados à emergência climática, por exemplo, que ferramentas, que conhecimentos a gente tem disponível para, eventualmente, aumentar a aceitabilidade e a influência, né,
dessas informações, desse conhecimento, dessa consciência para um grupo maior do que nós, né, que hoje somos claramente minoria nesse processo, né? E a resposta para essa pergunta, pessoal, passa pela questão da internalização, né? Então, é, é essa que é agora o foco, né? Esse é o foco que a gente vai começar a abordar agora aqui na nossa discussão. Por quê? Porque a internalização é o processo de mudança de atitudes, né? De crenças, de valores, ou seja, não somente do comportamento que a gente mostra publicamente, mas como que se dá, né, esse processo de mudança, né? Como que a gente assume para nós mesmos, né, uma nova atitude, ou uma nova crença, ou novos valores, né, quando nós não temos é, esses valores, crenças e atitudes antes, né? O que que acontece, né? É, então, dentro desse processo, o que que a ciência tem trabalhado, né? Basicamente com alguns fatores. Eu começaria com um processo de autojustificação, é, que decorre de um conjunto de teorias que são agrupados, né, no âmbito dos chamadas teorias da dissonância cognitiva, né, é, e que trata do processo mental, dos processos mentais que a gente se engaja para tornar mais coerente, mais coesas os nossos próprios comportamentos com a nossa percepção desses comportamentos, né? Então a gente tem, vamos dizer assim, processos mentais de autoavaliação, né? A gente não tem uma compreensão plena de como nós somos e pensamos em cada situação, especialmente quando nós estamos diante de uma situação nova. E todas as vezes que a gente está numa situação em que o nosso comportamento anterior fica exposto diante da nossa própria percepção desse comportamento nessa situação nova, gerando uma incongruência entre a situação e o nosso comportamento, a gente entra numa situação de desconforto, né, psicológico, vamos falar assim, e esse desconforto produz uma tendência, né, a nós reelaborarmos a interpretação, a nossa da, a interpretação daquilo que nós mesmos vemos do que estamos fazendo, tentando justificar para nós mesmos é, e reagrupar de uma maneira coesa esses comportamentos com essas percepções conflitantes, né? Então, vamos dar aqui alguns exemplos, né? Bem como quais são alguns experimentos que foram feitos para dar base para esse processo de internalização de crenças, valores e comportamentos, né? Que a gente todo o tempo está fazendo, né? Bom, então, a obra mais importante, uma delas, pelo menos uma das mais antigas aí, nesse campo, é a obra do Leon Festinger, A Teoria da Dissonância Cognitiva, em que basicamente se experimentou, né, com grupos de participantes a seguinte tarefa, né? Também se fazia, né, nesses experimentos uma chamada, né, um anúncio, é, chamando pessoas interessadas a participar de um experimento em troca de um pagamento, né? É, e aí o experimento era o seguinte: você ficava, duraria 1 hora a sua contribuição. Então, a pergunta que se fazia: você tem interesse em participar de um experimento científico? E se falava para essa pessoa: você vai
fazer essa tarefa aqui, né? É uma tarefa que você tem aqui um conjunto de bloquinhos que estão aqui na foto, né? E você vai precisar virar a posição de todos esses bloquinhos, né? De um lado para o outro, né? E aí você vai fazer isso quando você terminar todos os bloquinhos, né? A gente você vai responder algumas perguntas para a gente, né? O que é a dimensão fundamental aqui do experimento? Primeiro que era uma tarefa muito chata de fazer, muito entediante, porque imagina você ficar virando aquele bloquinho um por um, né? Uma quantidade grande, rapidamente, para ser uma tarefa muito chata, muito entediante. Então, a avaliação aqui do que estava se fazendo é como que as pessoas interpretam, constroem sua autopercepção de uma tarefa muito entediante que está fazendo, né? Como que ela interpreta para si própria, né? E aí, ao final do experimento, quando ela acabava de virar todos os bloquinhos, o pesquisador abordava o participante do experimento, perguntando, dizendo o seguinte, falou, ó, você completou que toda a atividade, né? E foi muito bem, você executou tudo certinho, né? Mas eu queria fazer um convite para você, porque se você tiver interesse, como nós estamos com uma pessoa da nossa equipe que está faltando aqui hoje, a gente precisa de alguém que explique para o próximo participante, que vai ser depois de você vai sair daqui, vai vir uma outra pessoa fazer o mesmo experimento que você fez, e que explique para ela que, tipo assim, fale para ela que é uma tarefa que ela vai fazer, que é legal de ela fazer. Se você puder apresentar, explicar um pouquinho, mas de uma forma positiva, falando que a tarefa é legal, que não é nada chato, né? É, você vai ganhar aí $20, né? É, você pode fazer isso? Você topa fazer esse papel com a próxima pessoa que vai entrar depois de você? E a pessoa respondia normalmente sim, né? Não, claro, já fiz a tarefa. E aqui é importante dizer que $20 no ano que foi feita as primeiras rodadas de experimento era o equivalente hoje a quase R$ 1.000. Eu fiz essa conta para saber mais ou menos a proporção, né? Não é um valor muito pequeno, né? E esse $1 aqui é o equivalente hoje a R$ 50, né? Mais ou menos. Então, a pessoa dizia assim, né? Tanto aquelas que eram oferecidas $20 para fazer essa função de tentar apresentar uma boa percepção da tarefa que a outra pessoa ia fazer, né? Quanto aquelas que recebiam o valor menor, né? No caso aqui, o equivalente a R$ 50, né? E aí, pessoal, o que foi a questão? O que eles queriam medir, né? Depois que acabava o experimento, depois que a pessoa fazia esse papel de passar as informações para o próximo participante, eles faziam outras perguntas, né? Sobre como que foi a participação, como que a pessoa avaliava a sua própria participação naquela tarefa, né? E aí perguntava para a pessoa, e aí, depois de o que você achou? Agora, na real, pode falar aqui na real, o que você achou da experiência? Você gostou? Você não gostou? Você achou positivo? Não achou positivo? E o que aconteceu com o resultado desse experimento, pessoal? As pessoas que ganharam menos dinheiro, aquelas que ganharam o $1 para fazer a fala para os próximos participantes que aquela tarefa era positiva, elas, de fato, numa proporção muito maior, né, passaram a acreditar que, de fato, a tarefa que elas tinham feito não era entediante, não era chata, era uma tarefa legal, que elas aprenderam muito com a tarefa. E tinham uma autopercepção da experiência muito mais positiva, tanto daquelas pessoas que tinham recebido mais dinheiro, né, aquelas que receberam o equivalente a $20 ou R$ 1.000 hoje, quanto comparado com aquelas pessoas que não receberam nenhum dinheiro, né, que simplesmente só fizeram a tarefa e não precisaram falar nada para ninguém depois, né? Então, vocês entenderam qual foi aqui o resultado do experimento?
Quem ganhou menos dinheiro teve uma visão mais positiva da tarefa que fez, né? E o que que se concluiu a partir disso, né? Basicamente, que o processo de internalização das crenças, dos valores e das atitudes necessárias para fazer aquela tarefa repetitiva e tediosa foi mais bem sucedida pela, da parte daquelas pessoas que tiveram que elaborar dentro de si, né, uma percepção que conciliava o comportamento que elas estavam adotando de fazer aquela tarefa entediosa com o fato de que elas ganharam um dinheirinho e precisaram falar para outra pessoa, né, para frente, que aquilo não era entediante, que aquilo era uma tarefa legal, era uma tarefa positiva. Então, a pessoa, para superar o desconforto psicológico causado por um comportamento destoante do que ela estava falando para outra pessoa, e diante do fato de que ela não tinha dentro de si a informação de que ela estava ganhando muito dinheiro para falar aquilo, ela mesma construía internamente, né, uma interpretação do seu comportamento e daquela situação que colocava ela numa posição de interpretar aquela experiência de maneira mais positiva, ao passo que aqueles que ganharam um dinheiro maior construíram uma autopercepção da experiência de que elas tinham feito uma tarefa entediante, que elas ganharam um dinheiro grande para mentir para o próximo participante, e isso não causava uma dissonância cognitiva muito grande, porque aquilo fazia sentido para elas, né? Ou seja, eu fiz um experimento lá, achei chato, achei muito entediante, mas depois eu ganhei uma grana boa, depois só precisei dar uma mentidinha lá e tudo certo, né? Isso não criava dissonância cognitiva, percebe? Então, esse é um fator fundamental, porque no segundo caso, ou seja, no caso em que ela ganhou mais dinheiro, ela não foi exposta a uma situação de dissonância cognitiva. Ela simplesmente se comportou de acordo com as atitudes, com os valores e com as crenças que ela já tinha antes de entrar naquele experimento, e, portanto, ela estava se comportando de maneira coesa, né, internamente, né? E a mesma coisa para quem participou do grupo de controle, ou seja, que só fez a tarefa sem ganhar nenhum dinheiro e não precisou convencer ninguém de nada. Normalmente essas pessoas responderam: eu achei muito chato ficar movendo aquelas bloquinhos lá, não é uma tarefa legal, é entediante. Ou seja, quem aprendeu mais com essa experiência, com esse processo, foram as pessoas que de fato conseguiram ou tiveram que reelaborar internamente a interpretação daquele comportamento, criando, portanto, um espaço para si mesma de uma percepção mais positiva de uma tarefa que outras pessoas não conseguiriam desenvolver com a mesma percepção, com a mesma autopercepção, né? Bom, os processos de autojustificação, eles podem ser muito poderosos e muito negativos também, né? Ou seja, tem um lado positivo e o lado negativo, né? Nesse caso que eu estou colocando aqui na tela para vocês, é, talvez alguns tenham assistido algum filme sobre isso, mas foi um caso, né, em que um líder de uma seita religiosa se mudou junto com um grupo de seguidores dos Estados Unidos para a Guiana inglesa, aqui no norte, né, da, da América do Sul, e a partir de uma história muito assim absurda, né, criou essa seita, né, e assim nos jornais a gente, se vocês forem atrás de ver, é aquele caso
né, absurdo de quase 1.000 pessoas, no final das contas foram quase 1.000 pessoas, né, que se mataram num ritual de suicídio coletivo. E essa situação também foi bastante estudada, porque, curiosamente, é, os líderes dessa seita gravavam todos os rituais, né? Eles registravam todos esses momentos, né? Tanto do processo anterior até aquele fato que, né, aí sim todo mundo passou a, né, a querer entender de fato o que estava acontecendo nessa situação. Imagina 300, 400 pessoas aqui, todas se matando coletivamente, um suicídio coletivo, né? É, e o que que houve, né? O que que explicou esse processo todo de internalização de valores, crenças e atitudes que levaram a essa ocorrência trágica, né? Basicamente, um processo, né, lento de construção de uma situação em que as pessoas que estavam sendo envolvidas gradativamente iam se sentindo cada vez mais dependentes, né, e cada vez mais condicionadas a avançar no comportamento absurdo, passo por passo, para evitar, né, a dissonância cognitiva ou o desconforto cognitivo causado pela incongruência ou pelo conflito entre o comportamento que elas estavam adotando e as crenças, os valores e as pressões, né, de conformidade, de obediência à autoridade que estavam ali atuando, né, nesse contexto em específico, né? Então, nesse caso, a gente tem todos esses fatores em jogo, né? Os fatores de condicionamento por conformidade, os fatores de condicionamento pela obediência à autoridade, os fatores de condicionamento orientados pela facilitação social, é, pela tentativa, né, ou pela tentativa não, pela influência social, tanto formativa quanto normativa, como a gente destacou anteriormente, né, esse desejo de fazer parte do grupo, né, ao mesmo tempo essa é, necessidade que nós temos de buscar informações uns com os outros para tomar decisões sobre como vamos nos comportar em seguida, né? E também um fenômeno que ficou bastante claro, né, nesse processo de autojustificação em Jonestown, que é que a gente chama de efeito de desindividuação também, né? Que a gente acabou não destacando aqui, mas que é justamente esse processo que consiste, né, na suspensão da nossa própria percepção de nós mesmos como indivíduos em grupos coletivos que atuam em certos contextos, normalmente de grandes massas, né, de grandes contingentes de pessoas, né, e que podem adotar comportamentos, né, por exemplo, de violência coletiva, em que as pessoas que participam daquele ritual, daquele processo, não se identificam como indivíduos naquele contexto, né? É o comportamento de massa, né? O comportamento de manada, que a gente chama, né? Tudo isso está presente nesse caso em específico, que também virou uma espécie de referência, né? Para muitos estudos que surgiram relacionados a esses temas que nós estamos discutindo aqui, né? Bom, por fim, pessoal, vou destacar aqui a importância também dos grupos de referência nesse processo, né? Ou seja, nós, enquanto grupos ou como indivíduos, nós extraímos uma parte grande das crenças, atitudes e comportamentos em grupos de referência que a gente utiliza, né, para extrair, né? Nem sempre nós sabemos o que nós acreditamos, nem sempre nós sabemos qual é a atitude certa e desejável para cada situação,
nem sempre a gente sabe como se comportar da maneira adequada, né, em diferentes situações. E para a gente extrair informações a respeito de como nos comportar ou como que a gente se identifica, né, com essas crenças ou atitudes, a gente faz referência, né, ou a gente se conecta com esses grupos, né, que a gente está denominando aqui grupos de referência, né. Esses grupos de referência, eles vão alternando e são diferentes ao longo da vida de cada um de nós, né. A gente pode começar tendo como primeiro grupo de referência os nossos pais, se a gente cresce, né, num contexto de familiar, né, tradicional, vamos dizer assim, né, e gradativamente a gente vai, né, passando a se expor a outros grupos de referência que são oriundos de ambientes como a escola, como o ambiente de trabalho, como o ambiente de universidade mesmo, né? Como grupos de referência estéticas também, né? A partir dos referenciais de cultura, dos símbolos culturais. Tudo isso são fontes da língua, também é uma fonte muito importante de referência, né? As pessoas que falam uma determinada língua se conectam a grupos de referência distintas de pessoas que falam outras línguas, né? E o fato é que quando a gente vai desenvolvendo as nossas relações em grupos, a gente vai assumindo diferentes grupos de referência ao longo do tempo, né? De maneira que a gente vai, aos poucos, experimentando com diferentes tipos de crenças e de atitudes e de comportamentos para que a gente consiga nos guiar na relação com os outros no mundo, né? Então, esses grupos de referência que têm por origem, sejam grupos sociais com quem a gente se relaciona, sejam grupos que são identificados a partir de ideologias, né, ou que apresentam uma perspectiva geral do mundo, por exemplo, grupos de cientistas, no nosso caso, né, de pesquisadores e tudo isso, todas essas referências oriundas desses grupos são fundamentais para a internalização de crenças, atitudes e comportamentos também, né? E nesse processo, nesse contexto, pessoal, os ritos de passagem são mecanismos, né? São instrumentos coletivos que são utilizados por muitas culturas, em muitos contextos, para internalizar valores desses grupos de referência. Então, esse é um ponto importante, porque aponta, né, para a importância dos ritos de passagem e essa relação, né, para lidar com a necessidade de internalização de certos valores, por exemplo, muitas vezes esses ritos de passagem precisam expressar sacrifícios que tornam muito difícil para a pessoa que passa por esses ritos deixar de acreditar ou de assumir, né, crenças, atitudes e comportamentos condizentes com aquele grupo de referência, pelo fato de ter tido que se sacrificar ou de sofrer, ou seja, adotar um comportamento que depois fica muito difícil de ser contrariado, né, depois de passado por esse rito de passagem, justamente por conta da dissonância cognitiva que um comportamento conflitante com esse do rito de passagem pode significar dentro daquele grupo, né? Então, em resumo, o que são esses ritos de passagem? São mecanismos pelos quais coletividades criam processos de internalização, ou seja, de mudança de valores, de crenças e de atitudes nas pessoas que se submetem a esses ritos, para que elas passem a ter, né, novas crenças, novos valores, novas atitudes depois de passarem por eles, né? Então, é, dentro desse contexto, os processos de identificação, né, que tem esses mecanismos como os ritos de passagem para internalização de crenças, atitudes e comportamentos, passando pelos grupos de referência que a gente adota e que a gente estabelece como parâmetro de fonte, né, para as nossas próprias crenças, valores e atitudes,
bem como os processos de tomada de decisão e de pensamento de grupo estão identificados, né, com a relação que a gente estabelece com esses grupos de referência. E aí, pessoal, para a gente finalizar aqui, né, primeiro duas observações fundamentais aqui. A primeira delas diz respeito aos processos de tomada de decisão coletivas, né? Por que eu estou destacando isso? Porque também já está bastante claro e evidente na literatura contemporânea que certas situações de tomadas de decisão coletiva fortalecem decisões ruins, né? Quais são essas situações? Basicamente, aquelas que se caracterizam por ser tomada dentro de um grupo muito uniforme, né? Ou seja, que pensa parecido, ou que tem grupos de referência semelhantes, né? Grupos que têm ali situações que se caracterizam pela influência de uma autoridade que condiciona a tomada de decisão dentro daquele grupo, né? Essa é uma situação também para a gente olhar, né? Um outro elemento fundamental, né? Não há um procedimento existente naquele grupo que favoreça os pontos de vistas contrastantes, né, com a decisão que está sendo tomada daquele grupo. E um nível de estresse alto também, né? Então, esses elementos que eu acabei de falar, né? Ou seja, um grupo muito coeso que toma a decisão, pessoas muito parecidas, com um grupo de referências parecidos, pessoas que estão tomando decisões de maneira isolada de outros grupos de referência, né? É, um grupo que tem ali dentro uma liderança que é muito proeminente, que direciona, né, rapidamente os processos de tomada de decisão dentro daquele coletivo, num contexto de estresse alto, né, ou seja, tem muito a perder, né, as decisões que estão sendo tomadas ali podem colocar muita coisa a perder. Todas essas situações, elas normalmente redundam em processos de polarização, ou seja, o grupo ou vai para um extremo ou para outro extremo, né? E quando eu falo de extremos aqui, eu estou me referindo a extremos ou de tomadas de decisão que levam a uma trajetória de muito risco para aquele grupo e para aqueles que estão envolvidos naquela decisão ou que vão sofrer as consequências daquela decisão, né? Ou de um outro lado, de um outro extremo, que o processo de decisão toma uma trajetória de paralisação, de ficar paralisado, né? Então, ou de um lado de alto risco, ou de outro de baixa efetividade, né? De paralisação do processo decisório, né? De muita cautela, de uma excessiva cautela. Essas observações foram feitas a partir da observação de processos de tomada de decisão de líderes políticos, né, que estavam em contexto de decidir situações de guerra, por exemplo, né, situações de tomada de decisão em contextos de risco geopolítico nas relações internacionais, né, e que depois, olhando em retrospecto, né, se identificou, não, essas decisões foram mal tomadas porque havia essas características na forma que esses grupos decidiam, né? E essas características, quando presentes, elas levam a um processo de pensamento de grupo que leva a uma decisão ruim, né? Então, esse é um ponto é, muito grave, né? Eles também passaram a identificar que esses grupos acabavam
compartilhando de ilusões de uma moralidade superior, ou de uma ilusão de que aquele grupo não tinha vulnerabilidade, eles tinham muito poder, né, e pensavam parecido, como se todas as decisões saíssem de forma unânime dentro daquele grupo, né? Esse é um fenômeno que acontece muito em grupos militares, por exemplo, que precisam decidir, né, sobre uma ação militar ser feita ou não. Esse é um problema bastante presente nesse tipo de processos de tomada de decisão, né? E também nesses grupos se percebe um processo de de racionalização coletiva de uma decisão, seja ela qual for, quando tomada por aquele grupo, todo mundo passa a racionalizar e a justificar coletivamente aquela decisão, criando aí um fenômeno do que a gente chama de um bad social capital, né? Um capital social negativo, né? Porque é uma ilusão que acaba, por vezes, quando esse grupo tem suficientemente influência para isso, causando grandes desastres, né? Para coletivos maiores do que aqueles onde a decisão está sendo tomada, né? Esses grupos com essas características, elas também se têm normalmente é, elas tendem a reagir todas as vezes que a imagem positiva que o grupo tem de si mesmo é ameaçado. Então, se agrupam ali numa coesão contra a dissonância provocada por eventuais danos à imagem, à autoimagem que esse grupo tem de si mesmo, né? Então, para finalizar, né, o perigo, né, desses processos coletivos de tomada de decisão que apresentam essas características, e aí eu finalizo a minha aula, né? O que a literatura tem identificado como relevante e fundamental para evitar essas distorções nesses processos de tomada de decisão, né? Em primeiro lugar, a valorização do pluralismo, né? Ou seja, o reconhecimento de que as diferenças, bem como processos de tomada de decisão coletiva que favoreçam visões contrastantes das alternativas disponíveis dentro daquele grupo, contribuem para uma tomada de decisão mais qualificada, né? Mais é, positiva para todos os envolvidos, seja dentro do grupo, seja para aqueles que sofrem as consequências das decisões tomadas dentro daquele grupo, né? Então, a presença e inclusão de pessoas que representam diferentes grupos culturais, diferentes grupos étnicos, diferentes religiões, diferentes identidades, diferentes gêneros, né? Todas as diversidades, né, são positivas para processos de decisão coletiva, né? Então, esse é um ponto bastante importante. Nesse sentido, tem bastante ganhado destaque, né? Dentro de estudos que voltam-se para a questão de como produzir mudanças sociais ou de como criar novas inovações, o reconhecimento de que essa pluralidade, essa multiculturalidade, são fundamentais para evitar problemas, né, de que ficou bastante evidente, por exemplo, em contextos de inovação tecnológica, por exemplo, né, que eu estudei bastante isso no doutorado, que é, por exemplo, vieses que certos grupos técnicos tinham, né? Exemplo, de dar mais valor para a tecnologia do que para as pessoas que iam se beneficiar daquela tecnologia, por exemplo. Esse é um problema, é um viés grave, né? Que precisou, em algum momento, ser abordado para evitar que certos grupos técnicos ou tecnocráticos dentro do processo de inovação dominassem os processos de tomada de decisão contra ou de maneira contrária ao interesse dos usuários, por exemplo, né? Então,
distorções desse tipo, que são provocados por processos coletivos de tomada de decisão com aquelas características negativas que eu destaquei agora há pouco, né? Eles podem ser abordados com resultados mais positivos a partir do reconhecimento tanto do pluralismo quanto do multiculturalismo que eu estou mencionando aqui, né? E por meio de princípios que acabaram bem, vamos dizer assim, resumidos, nesse manifesto que foi publicado, que é o Manifesto pela Agilidade aí no Desenvolvimento de Software, né? Que virou um documento bastante famoso na literatura sobre inovação, porque qual que é a história desse manifesto, né? Diante desses problemas de vieses nos processos coletivos de tomada de decisão que causavam problemas na criação de programas, isso aqui, quando surgiram, essa manifesto foi escrito por um grupo, né, de pessoas que trabalhavam com engenharia de software e que estavam envolvidos nesses processos de inovação lá no início dos anos 2000, né? Justamente no momento em que se estava discutindo, por exemplo, o que tinha levado aos problemas tecnológicos dos softwares na virada do milênio e que podiam colocar em xeque toda a rede, né, da internet por conta de um problema técnico lá relacionada basicamente à passagem do milênio, né, e como se colocava as datas dentro dos sistemas, tudo isso, né? Como que isso foi possível? Como que foi o processo de tomada de decisão que levou a esse tipo de distorção, esse tipo de problema, né? Um grupo de pessoas, de desenvolvedores de softwares, de programadores e de cyberpunks, né, de ativistas na tecnologia que estavam querendo é, resolver esses problemas, né, e provocar mudanças positivas na sociedade, eles vieram com essa ideia. Eles se juntaram e montaram esse manifesto aqui, que é o manifesto, o Agile Manifest, né, que basicamente está resumido aqui nesse folheto que foi facilitado, né, para, enfim, resumir, né, as conclusões, né, que eles defendiam, mas basicamente eles falam coisas que vieram justamente dessa literatura sobre ciências comportamentais relacionadas ao comportamentos de grupo, né? Primeiro, para atingir a excelência técnica, você precisa colocar interações e os indivíduos, né, em cima dos processos e das ferramentas, eles têm que estar em cima, né? As interações e os indivíduos precisam comunicar-se bem e abraçar as mudanças, né? É, mãos na massa, né? Trabalhar no problema, mergulhar no problema, precisa estar acima dos processos de documentação, né? Isso para nós, por exemplo, no direito é uma questão muito presente, né? A gente tende a valorizar a documentação, né, exaustiva das coisas, né, de maneira escrita, né? É, e para eles, né, ficou bastante evidente que isso era negativo, né? É, a colaboração com as pessoas com quem você quer resolver problema precisa estar acima, né, daquilo que é negociado em contratos ou em documentos formais, né? E a resposta às mudanças precisam sempre estar acima da nossa capacidade de seguir um plano pré-estabelecido, né? E isso tem esses fundamentos que garantem e que combinam, né, os aportes desses conceitos que nós estamos discutindo aqui para garantir processos coletivos de construção de soluções para os problemas, aqui no caso tecnológico, né, mas que nós entendemos aqui que também se aplicam bastante bem às necessidades de mudança social em contexto de pluralidade cultural e de emergência climática que nós estamos trabalhando aqui no nosso curso, tá certo?
Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu queria agradecer aí a vocês, né, e convidá-los a participar das atividades desse próximo módulo, que nós estamos já pensando aqui em perguntas orientadoras e outras dinâmicas que podem aí favorecer a, a internalização dessas ideias, né, dessas atitudes, para que a gente possa alcançar os resultados que a gente deseja aqui coletivamente, né? Obrigado, pessoal.